Fala, meu povo! Aula número 2, reta final para o Enem. Galera, tá chegando o Enem. Bora detonar em linguagens? Exatamente, pessoal. Nosso objetivo aqui é facilitar, desmistificar essa provinha do Enem e fazer com que você consiga alcançar um número maior de questões ou, pelo menos, uma resolução mais coerente, tá certo? Que é mais interessante para o Enem, não é isso, pessoal? Como o Enem ele segue o TRI, você tem que acertar por obrigação as questões fáceis e medianas e errar apenas as difíceis. Se acertar todas, melhor ainda, tá certo? Então, se liga aí, pessoal. Hoje nós falaremos, pessoal, de uma habilidade específica relacionada à competência número 5. A aula 1, pessoal, foi uma aula geralzona, né? Em que eu falei da competência 5, que é ligada à literatura, da qual eu sou professor. Então, nós trabalharemos aqui com a competência número 5, e dentro dessa competência número 5, nós temos três habilidades, tá bom? E as habilidades são as que norteiam a construção das questões, né? E aí, então, eu defini semana passada, baseado na matriz de referência do Enem, expliquei a vocês como pesquisar isso, porque é importante que vocês conheçam de todas as disciplinas essas competências e habilidades, ok? Tranquilo? Deixando claro, vou deixar aqui na descrição um link lá para o meu perfil do Passeio Direto com esse material, esse PowerPoint, tá bom? Também tem um link para um grupo que eu criei chamado Reta Final para o Enem, que é do Enem 2022. Nesse grupo eu mando materiais, eu mandei umas fichinhas, tá bom? Eu mandei uns conteúdos, mandei uma lista de resumos, mandei uma playlist que eu fiz com conteúdos literários, desde o primeiro até o último, indicado para vestibulares tradicionais e Enem. Então, participa porque é gratuito e ajuda bastante, tá bom? Até o Enem eu vou mandar muito material, tranquilo? Parada é a seguinte, pessoal. Hoje é dia de falar da habilidade número 16, tá certo? Porque eu escolhi a habilidade 16 para hoje. Porque é o seguinte, pessoal, a habilidade 15 ela é mais longa, ela é mais extensa, porque é aquela que tem a ver com os contextos históricos e os movimentos literários. Então, eu vou ter que citar vários movimentos literários, os contextos históricos, para a influência das produções literárias dos autores nesses períodos. Como a habilidade 16 está relacionada às concepções artísticas e os procedimentos de construção, fica mais fácil exemplificar em uma aula. Na próxima aula eu falo da habilidade 16, desculpa, 16 é hoje, da 17, e nas outras aulas, até o Enem, eu faço só da 15, porque a 15 eu preciso de muitas exemplificações de literatura colonial, literatura nacional, literatura do século XIX, literatura do século XX, sacou? Então, eu começarei pela 16, depois eu vou à 17 e volto para a 15, porque ela é mais extensa, tá bom? Vamos saber o que é a habilidade 16. A habilidade 16 é aquela que quer que você saiba nas questões, porque é a habilidade que norteia a questão, relacionar informações sobre concepções artísticas. Ou seja, quais são as concepções artísticas do autor? Ele escreve em prosa? Escreve em formato de poema? Ele é lírico? Ele é narrativo? Ele é dramático? Se ligou? Ele é moderno? Ele é clássico? E os procedimentos de construção do texto literário. Ou seja, que tipo de procedimento ele usou? Ele usou língua culta? Ele usou língua popular? Ele usou figuras de linguagem? Ele teve uma postura racional? Ele usou um eu poético? Ou foi um narrador? Entenderam a ideia? Então, sabendo esses conceitos, você vai responder muito bem as questões da habilidade 16. E temos em cada prova por volta de 2 ou 3 questões da habilidade 16, tá bom? Nesse próximo slide, pessoal, eu coloquei aqui, enumerei aqui conceitos importantes que nós temos que conhecer, pessoal, para responder da habilidade 16. Esses são os conceitos. Primeiramente, você vai ter que saber diferenciar o que é poema e prosa. Os textos literários eles podem ser escritos em formato de poema ou formato de prosa. E aí, então, você vai lembrar que o poema é aquele que vem em versos e estrofes, e a prosa ela vem em frases e parágrafos, tá certo? O autor, quando ele quer ser mais estético, ele prefere o poema. Por isso que todo tipo de texto literário vem em formato de poema. Já a prosa não, a prosa pode ser informativa e pode ser literária. Outro conceito importante de figuras de linguagem, pessoal. Ao longo do passar das épocas literárias, os autores eles estabeleceram determinadas figuras de linguagem que representam o que eles pensavam, a sua expressividade dentro de suas épocas.
O barroco usava muito a antítese, o paradoxo, o romantismo, a metáfora, o simbolismo, as sinestesias. E aí, então, é importante você conhecer esse tipo de procedimento estético que pode estar presente na questão da habilidade 16. Também é importante conhecer os gêneros literários. Os gêneros são divididos em 3. De acordo com Aristóteles, os autores que faziam textos literários, eles poderiam fazer textos líricos, ou seja, aqueles que têm musicalidade, eu do autor, textos épicos, que é a mesma coisa que narrativo, que é aquela história contada por um narrador, e textos dramáticos, que são aqueles que são levados ao palco do teatro, certo? Para poder encenar. São as peças teatrais, tá bom? Aí é importante saber também, pessoal, o conceito de narrador, que é aquela voz que conta a história dentro do texto narrativo ou épico. O conceito de eu poético, que pode ser eu poético, mas pode ser eu lírico ou simplesmente eu do autor, que é a voz que fala dentro do texto lírico. Os recursos sonoros, como rima, como aliteração, assonância. O que é uma aliteração? É uma repetição de som consonantal. O que é uma assonância? Uma repetição de som vocálico. Os autores utilizam muito desses recursos estilísticos dentro de seus textos e pode cair na habilidade 16. E o último conceito, que é bastante comum cair, pessoal, é o conceito de concepção clássica e moderna. Os autores que têm concepções clássicas, eles são mais rígidos quanto à forma, ou seja, eles gostam de rima, eles gostam de métrica, de uma linguagem mais culta, assim como os parnasianos, por exemplo. Já os modernos, eles são mais libertários, então eles gostam de uma linguagem mais despojada, próxima do coloquial. Eles gostam do verso livre, do verso branco, ou seja, sem rima, sem métrica. E aí esses conceitos são fundamentais para você poder entender que tipo de procedimento o autor vai usar no texto, que é justamente a habilidade 16. Só que falar sem mostrar não dá em nada, né, pessoal? Por isso eu trago aqui para vocês, um exemplo de questão do Enem, justamente da habilidade 16. Para a gente poder responder questões do Enem, pessoal, o macete é, a princípio, você vai ter que fazer o quê, pessoas? Ler o comando da questão. Então, não vai direto, pessoal, para o texto. Ler o comando da questão, porque isso vai facilitar o seu procedimento de resolução. No fragmento do texto acima, que eu já vi que é Machado de Assis, ou seja, eu sei que é prosa realista, Machado de Assis, prosa realista. O narrador, ou seja, um texto narrativo, porque ele escrevia romances e contos. Isso aqui é um conto, certo? Chamado A Causa Secreta, um dos mais famosos do autor. O autor, o narrador, que é a voz que fala dentro do texto, adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato, ou seja, esse narrador em terceira pessoa e está observando uma cena. E o ponto de vista dele acompanha a perspectiva de Fortunato. Então, a gente tem que se ligar quem é Fortunato aqui na cena. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do quê? Veja o que ele diz. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do quê? O que é que deixa esse procedimento narrativo único? Singulariza. Singulariza é uma palavra muito usada dentro do Enem e quer dizer o que deixa esse texto original diferente, próprio desse autor. Machado de Assis é um autor muito irônico, né? Que em suas obras tinha por objetivo expor os vícios morais dos seres humanos. Então, o rancor, o ódio, a falsidade, o interesse, a ganância, são coisas muito expostas nos personagens machadianos. Então, sabendo disso, eu já vou ler a questão, entendendo que tipo de procedimento, que tipo de posicionamento o autor pode usar dentro da questão, até porque eu já conheço Machado de Assis, não é? Você já estudou Machado de Assis. Aí o texto diz assim, Garcia tinha chegado ao cadáver. É um velório. Aí Garcia tinha chegado próximo ao cadáver. Levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições da defunta. Eita, é uma mulher. Uma mulher morreu e ele está olhando a defunta. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Viu? Como se a morte fizesse as pessoas desculparem tudo, ele foi lá e teve coragem, inclinou e beijou a testa da defunta. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Fortunato chegou e viu essa cena. Perceberam? Lembrem-se, um dos temas prediletos do Machado de Assis é traição. Suas histórias sempre têm triângulos amorosos. Eu vou dar spoiler aqui, né, pessoal? Um triângulo amoroso aqui, tá ligado? Na verdade, Garcia era apaixonado por Maria Luísa e Maria Luísa era a esposa do Fortunato.
Ela que está aí, morreu de tuberculose, entendeu? Aí ele estancou assombrado, ele ficou assombrado com o que viu. Não podia ser o beijo da amizade. Não, não é amizade, não. Então ele desconfiou, é traição. Podia ser o epílogo de um livro adúltero, ou seja, o tema predileto de Machado de Assis, adultério. Ei, na sua condição, se você visse seu amigo beijando a sua esposa morta ali no caixão e desconfiasse de adultério, tu ia ficar como, hein? Tu ia ficar putinho, né? Ia ficar muito brabo, né? Olha o que Fortunato faz. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver. Ele beijou de novo, mas então não pôde mais. Por quê? Porque ficou muito emocionado. O beijo rebentou em soluços. Começou a chorar, chorar, chorar muito. E os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram aos borbotões. Lágrimas de amor calado. Ó. Por dentro ele ama aquela mulher, mas ele está calado. Ele sofre calado. Irremediável desespero. Fortunato continuava olhando. A porta onde ficara saboreou. Eita, professor, ele usou saboreou. Saboreou tranquilo essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Caraca, professor Fortunato ficou à porta observando. Ao invés de ter raiva, ele saboreou aquela cena como se estivesse fazendo bem para ele ver o amigo sofrer moralmente. Eita, professor, é mesmo, né? Ficou singular, ficou original, porque o natural seria Fortunato explodir e brigar com Garcia, mas não, ele foi frio, tá ligado? Ele sentiu prazer em ver o cara sofrer. Isso deixa singular, isso fica diferente, entendeu? Por isso que isso é Machado. Aí, sabendo disso, pessoal, o que é que singulariza, o que deixa único esse texto? A indignação face à suspeita de adultério, a indignação seria a condição mais comum, seria óbvia, e não tem no texto isso. Ele ficou observando, como se estivesse assistindo o sofrimento do amigo. Tristeza compartilhada pela perda da mulher amada. Ele compartilhou tristeza, ele foi sarcástico, pessoal. Ele saboreou, olha só, ele ficou feliz com a desgraça do outro. Espanto diante da demonstração de afeto de Garcia. Não, ele não estava espantado pelo afeto. Ele estava espantado porque ele desconfiava de adultério. Prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Aí é lindo, né, minha gente? Esse personagem, ele vai sentir prazer. Como é que eu sei que ele sentiu prazer? Por conta, pessoal, dessa conotação aqui, ó. Saboreou tranquilo essa explosão de dor moral, que foi longa, longa. Se a dor foi longa, pessoal, ele sofreu muito, né? E aí ele ainda usa deliciosamente longa, como se estivesse muito satisfeito com a dor do outro. Portanto, marca aí letra D. Esse é o nosso exemplo da competência 5, habilidade 16. Se tu gostou desse vídeo, faz aquela força aqui para o professor, curte, compartilha em tuas redes sociais e, claro, tem que se inscrever no canal, né, galera? Ó, toda semana, até o Enem, eu trago um vídeo desse, respondendo uma questão, porque eu quero que você detone. Eu estou aqui, ó, torcendo por vocês, viu, pessoal? Semana que vem, a aula vai ser sobre a habilidade 17. Vou responder também uma questão, porque eu quero ver todo mundo sacando de como é a prova do Enem. Ó, a partir de agora, só responde questões do Enem, tá bom? Não estuda conteúdo programático. Vai lá para as questões, aplica nas questões, porque as questões são singulares. Olha aí o termo, são singulares, são muito únicas, tá bom? Não responde de outras disciplinas, de outros vestibulares, desculpa. Só responde do Enem, tá bom? Valeu, meu povo. Até mais. Prazer estar com vocês. Tchau. Até semana que vem.